Fala pessoal, tudo bem? A gente vem chegando aqui ao fim do nosso tutorial de Python a partir do absoluto zero e eu quero trazer para vocês mais um conceito fundamental no nosso dia a dia, que é o conceito das bibliotecas. As bibliotecas elas vão ser particularmente importantes aqui no mercado financeiro porque muitas das aplicações que a gente tentar desenvolver e desempenhar, elas já vão ter sido exploradas talvez por algum desenvolvedor, alguma outra pessoa da comunidade. E as bibliotecas, elas nos dão essa possibilidade de trabalhar e explorar o conteúdo criado por outras pessoas. A gente pode pensar nas bibliotecas, né, fazendo uma analogia, com as bibliotecas físicas mesmo, do mundo real. Então, imaginem que vocês, sei lá, estão estudando engenharia, particularmente engenharia mecânica, né, é o meu caso, e vocês precisam aprender alguma coisa de mecânica dos fluidos, né? Você não vai desenvolver toda a teoria do zero. Isso seria muito trabalhoso, você provavelmente passaria a vida inteira se dedicando só a isso. O que você vai fazer? Você vai lá naquela biblioteca, você vai recorrer ao que já existe em termos de literatura e utilizar isso como base para os seus estudos, né? Para os seus desenvolvimentos. Aqui é uma história parecida, não é à toa que a gente chama de biblioteca, ou muita gente chama também de pacote, tá? Existe essa nomenclatura pacote ou package do inglês. Vocês podem usar como vocês quiserem. Então, biblioteca, library, pacote, package, são tudo aí vários nomes, nomenclaturas diferentes para a mesma coisa. Então, vamos lá começar aqui com as bibliotecas. A grande missão das bibliotecas é trazer funções, métodos, comandos que são desenvolvidos externamente, tá, ao nosso computador, de fora. E a gente vai instalar essas bibliotecas, elas vão possibilitar que a gente use essas funções. Então, dá um exemplo para vocês. A biblioteca mais famosa que existe, e que a gente usa mais aqui no nosso dia a dia do mercado financeiro, se chama Pandas. Tá? É uma biblioteca que a gente usa para obter, processar e analisar dados. A gente brinca que a biblioteca Pandas ela transforma o Python no Excel. Várias coisas que a gente usa no Excel em termos de análise, né, de operações em linhas, colunas, tabela dinâmica, pivot table, né? A gente consegue fazer aqui no Python graças à biblioteca Pandas. É uma das bibliotecas que eu quero mostrar aqui para vocês. Muito embora essa biblioteca ela é gigantesca, ela tem muitas funções, ela tem muitos comandos e a gente teria aqui talvez um curso só sobre Pandas, né? Precisaria passar aqui um tempão falando só sobre Pandas para mostrar todo o escopo. Mas antes da gente começar operando com as bibliotecas, o que é que eu quero mostrar para vocês? Vamos sair aqui, então eu vou apertar F11 para sair da minha tela toda. E eu vou entrar aqui com vocês no Python Index. Não o Python Index, tá pessoal? É melhor PIPE, assim, a sigla como é chamada, é o Python Package Index. O que é isso? Esse aqui é o grande repositório de Python para a comunidade de Python ao redor do mundo, onde as bibliotecas e os projetos são concentrados. Então, eventualmente, se eu criar uma biblioteca, algum desenvolvedor criar uma biblioteca ao redor do mundo para fazer qualquer coisa, a gente vai armazenar a biblioteca aqui. A gente vai hospedar a biblioteca aqui e é a partir daqui que ela vai ser acessada por toda a comunidade. Então aqui vemos, né? 431 mil projetos, 7 milhões de arquivos, tem realmente tudo que a gente imaginar aqui. Se a gente digitar Pandas, que é a biblioteca que eu falei para vocês, a gente vai ver aqui a versão mais recente. Então essa daqui, ó, 19 de janeiro de 2023, é a versão 1.5.3, Pandas Powerful Python Data Analysis Toolkit. Então ele fala aí, né, ele dá um overview da biblioteca. Se vocês quiserem acessar o site oficial da biblioteca, basta clicar aqui em Homepage. Aí a gente pode saber, pessoal, quem criou, né? Eu sempre recomendo isso para os nossos alunos. Tenham essa familiaridade com as bibliotecas. Vejam aqui quem desenvolveu. Foi um time, foi um desenvolvedor. Aqui, basicamente, a gente vai ver que a biblioteca Pandas, ela começou o seu desenvolvimento na AQR Capital Management. É um exemplo muito legal para nós do mercado financeiro, que a biblioteca Pandas ela nasceu de dentro do mercado financeiro, especialmente na área quantitativa, já que a AQR Capital Management é um hedge fund quantitativo
lá de Nova York. Então é um exemplo muito interessante para a gente, né, que é do mercado financeiro, saber que esse projeto tão importante surgiu daqui. O criador, tá, que deu início a esse projeto é o Wes McKinney. Eu queria, inclusive, deixar aqui desenvolvida deixar o nome dele aqui, pelo Wes McKinney, para deixar como referência aí para vocês, para os estudos. Se vocês quiserem saber sobre a obra do Wes McKinney, ele tem bastante coisa, pessoal. Ele é um grande desenvolvedor aí do mundo do Python, com várias obras, vários livros, e ele foi o precursor da Biblioteca Pandas quando ele trabalhava lá na AQR Management. Voltando aqui para o nosso mundo do Python, né? Se a gente voltar aqui para o Pipe, né, que é o repositório, além da biblioteca, ele mostra como instalar a biblioteca. Mostra aqui os comandos mais básicos. Então é legal a gente explorar os mantenedores, né, outros desenvolvedores que estão auxiliando ali no desenvolvimento, da manutenção da biblioteca. Agora vamos para o Python. Tá, a gente já viu onde instalar qualquer biblioteca que existe no mundo, né? Onde encontrar, onde elas estão hospedadas. Como que a gente faz para instalar de fato aqui no Python? A gente vai usar o comando, inclusive a gente vê aqui, pip install. Só que o pip install, pessoal, a gente teria duas opções. Você poderia chegar aqui no menu iniciar, procurar pelo PowerShell, e aqui na linha de comando você iria digitar pip install, então fazer isso aqui, pip install, etc. Só que eu não recomendo, né, porque isso aqui, para quem não está tão acostumado com essa modalidade de desenvolvimento, vamos dizer, pode ficar um pouco confusa, e eventualmente a biblioteca pode cair num diretório que a sua instalação de Python atual não está enxergando. Então o que eu recomendo? Faz a instalação direto aqui do próprio Jupyter, tá? Eu acho que fica mais fácil, você garante que é uma instalação que o Python aqui do seu Jupyter está observando. Como que a gente faz isso? Então a gente vai fazer exclamação, pip install e o nome da biblioteca, para qualquer biblioteca. Se vocês fizerem pip install pandas, isso aqui é redundante. E ele vai mostrar um aviso de que a biblioteca pandas já está instalada. Por quê? Isso que eu vou falar agora serve não só para o Jupyter, mas para o Google Colab também. Até para o VS Code também. Eventualmente, se você tentar essa outra interface, essa outra IDE, tá? O VS Code também traz as bibliotecas mais relevantes. Essas interfaces de notebook, essas IDEs que usam formato de notebook, como o Jupyter, eles trazem automaticamente as principais bibliotecas. Então, Pandas já vai vir instalado, NumPy já vai vir instalado, Matplotlib, Seaborn, tá? SciPy. São bibliotecas para obtenção de dados, análise estatística, etc. Então, se isso aqui acontecer, esse aviso, requirement already satisfied, Pandas, né, ele fala o endereço. Quer dizer que a biblioteca ela já está instalada no seu computador, você não precisa instalar. Quando a gente vai mexer com bibliotecas no Python, a gente tem duas etapas. A gente precisa instalá-las e depois importá-las. Para as bibliotecas que já estão instaladas, você não precisa instalar de novo, obviamente. Então é o caso da Pandas. Mas depois, né, que você instalou ou garantiu que ela está instalada, você precisa importá-la para a sua memória RAM, vamos dizer, né? O Python precisa ter consciência que a biblioteca está lá sendo utilizada naquela seção. Como que você importa uma biblioteca? No Python você vai ter um comando muito simples aqui, que é o import, tá? Então, import pandas, você importa a biblioteca pandas. E normalmente a gente usa um alias. Alias é um apelido, é o nome que a gente dá para a biblioteca para não ter que ficar repetindo sempre aquele nome. Então, para não ter que ficar sempre falando essa função aqui vem da biblioteca pandas, eu simplesmente falo spd. Ou seja, toda vez que eu mencionar, toda vez que eu utilizar a biblioteca pandas daqui para frente, eu vou usar esse apelido aqui de PD, para não ter que ficar falando pandas toda vez.
Um outro exemplo aqui, pessoal, uma biblioteca de mercado financeiro que a gente vai usar é a Y-Finance. Ela extrai dados do Yahoo Finance. Se eu fizer import Y-Finance as YF, será que ele tem? Ele vai dizer no module named Y-Finance. Quando isso acontecer, quer dizer que a biblioteca não está instalada na sua seção de Python na sua máquina. Aí o que você faz? Você instala primeiro, né? Então, pip install Y-Finance. Ele vai fazer a instalação, né? Ele vai buscar na internet. Na verdade, ele vai buscar no pipe essa biblioteca. Então, é isso aqui que ele faz, tá? O Python está mandando essa requisição, está indo lá no pipe, procurando a biblioteca. Depois que ele encontrar, ele vai instalar aqui. Isso vai levar alguns momentos, vai levar alguns segundos. Enquanto isso não acontece, eu vou digitando aqui já a importação. Import Y-Finance as YF. O YF é o apelido, é o alias, geralmente, que eu uso para Y-Finance. E é o alias, normalmente, que a comunidade ao redor do mundo utiliza, que eu recomendo que você use também. Então, depois que essa célula aqui for executada e terminar a instalação, ó, ele teve alguns erros aqui no começo, mas depois, aparentemente, ele conseguiu resolver os erros. Vamos ver aqui no final. Ele falou, ó, aparentemente ele conseguiu, pessoal. Successfully installed. Aparentemente ele conseguiu. Vamos fazer um teste aqui e ver se deu certo? Maravilha. Então aqui foi executado sem erro, então a importação deu certo. Uma vez que a gente conseguiu importar a biblioteca Y-Finance, a gente vai utilizar. E toda vez que vocês forem utilizar uma biblioteca, não só essa aqui, qualquer outra, vocês vão usar esse mesmo racional que eu vou falar agora. A gente vai mencionar a biblioteca, então no caso da Y-Finance, né? YF, ponto. E aí eu vou trazer a função que se localiza dentro da biblioteca que eu quero utilizar. Eu falei para vocês que a Y-Finance, ela extrai dados do Yahoo Finance, é a função dela, tá? Ela foi criada para isso. A principal função dessa biblioteca, digo função de Python, é a função download, que faz literalmente isso, ela baixa dados de mercado financeiro. E qual que é a sintaxe para chamar uma função que está dentro de uma biblioteca? Você chama a biblioteca, mencionei a biblioteca, ponto, e a função que eu quero. A função que eu quero usar agora é a função download. Vou abrir parênteses. Lembram da estrutura de funções que a gente aprendeu aqui? Abri, fechei parênteses, e aqui dentro eu vou passar o quê? Os meus argumentos. Quais os argumentos que a gente precisa passar dentro da função download para extrair dados? São os argumentos. Você tem que passar quais ativos você quer, o dia de início e o dia de fim. Então, por exemplo, eu quero o ativo Petro4. Então, Petro4.sa, aquela história que eu falei para vocês. Quando a gente trabalha com Yahoo Finance, a gente tem que colocar um ponto .sa no final. Então, ponto .sa, start, aqui é em minúsculo, tá? Start, a gente vai dar uma data de início, sei lá, 1º de janeiro de 2021. Reparem que isso aqui é o formato americano. 1º de janeiro de 2021 e eu vou colocar um end também. Sei lá, eu quero até o dia 31 de dezembro de 2022. Nem sei se teve pregão nesse dia, né? Mas vamos colocar aqui e só fazer o teste. Maravilha, pessoal. Olha só o que ele diz, né? 100% concluído, one of one completed. Por que one of one? Porque você buscou um dado, né? Você buscou uma ação. Então, por isso. O índice aqui, né? O date, ele vai vir, às vezes ele vem só a data, às vezes ele vem data e hora. É algo para ficar atento, porque às vezes a gente quer trabalhar só com a data, a gente tem que manipular aqui para deixar só a data, tá? Que é algo que eu não vou mostrar agora, mas só para deixar vocês cientes que se na hora que vocês extraírem esse formato aqui vier diferente, não se preocupem, é assim mesmo, tá? Vamos lá, eu vou copiar isso aqui, vou colocar aqui embaixo para mostrar algumas coisas importantes aqui para vocês. Quando a gente faz a extração com a Y-Finance, a gente pode extrair um ativo só ou vários ativos de uma vez. É isso mesmo. Então aqui eu posso criar uma lista de ativos, tá? Lembram de listas, né?
aqui dentro a gente vai colocar vários ativos da nossa preferência. Então, por exemplo, petro4.sa, não esqueçam do ponto .sa, tá? Se vocês não colocarem um ponto .sa em qualquer coisa que vocês estiverem trabalhando, né, com dados que vêm do Yahoo Finance, vai dar erro. veg3.sa, vale3.sa, prio3.sa e por aí vai. A gente pode jogar a lista aqui dentro. Então, ao invés de eu fazer uma extração de uma ação só, eu estou extraindo várias ações. Então, a gente executa a lista, faz o download da lista. O que é que eu quero que vocês reparem? Estou vendo essa estrutura aqui de dados? A gente chama isso de OHLC no mercado financeiro. Open, High, Low and Close, normalmente é o que a gente trabalha na nossa modelagem, nas nossas estratégias. Só que o Adjusted Close e o volume, às vezes a gente trabalha, às vezes não. Eu vou deixar aqui por enquanto. Mas o que eu quero que vocês notem é que para todos os papéis aqui que a gente solicitou, eles, aqui aí o iFinance trouxe o Adjusted Close, o Open, o Close, ou seja, trouxe todas as informações. A gente consegue limitar, e é o que normalmente a gente vai fazer no dia a dia do mercado financeiro, porque eu não quero trabalhar com todas essas colunas de uma vez. Então a gente vai copiar isso aqui. Eu vou colocar um comentário aqui em Markdown, tá? Vamos limitar as informações extraídas. Porque fica meio confuso, pessoal, se a gente fizer uma tabela desse tamanho, em que eu tiver, por exemplo, a informação do Open, de abertura, Open para todos os papéis, Close, Close para todos os papéis. Normalmente, a gente escolhe um parâmetro só para todos os papéis. Como que a gente faz isso? Então, na minha extração, eu vou colocar aqui um filtro e eu vou especificar qual parâmetro eu quero. Eu quero apenas o Close, que é o fechamento. Então, se a gente executar aqui, percebam que o formato é diferente. Eu estou trazendo apenas o Close, que é o fechamento diário, para todos esses papéis. Eu posso chamar isso aqui de alguma coisa, alocando em uma variável. Eu vou chamar isso aqui de tabela, simplesmente. O que é tabela? Tabela é isso aqui. Isso aqui é o que a gente chama de data frame. É uma tabela da biblioteca Pandas. Como assim, Vitor? Pandas? Mas você não estava usando a biblioteca iFinance? Só que a biblioteca iFinance, ela usa Pandas no background, por dentro. Então, o output disso aqui é um data frame da biblioteca Pandas. Você pode passar alguns métodos aqui da biblioteca Pandas para analisar quaisquer tabelas, quaisquer data frames que você tiver. Você pode usar, por exemplo, .head para ver as 5 primeiras linhas. Você pode usar o .tail para ver as 5 últimas linhas, né? As mais recentes. Você pode, por exemplo, colocar describe. O método describe, ele traz várias métricas estatísticas sobre as colunas que você tem aqui. Você pode usar o método plot, que vai, literalmente, plotar as informações que você tem. Você pode plotar tudo isso aqui, né, todas essas colunas, muito embora, assim, teoricamente, isso está errado e eu não recomendo. Por quê? Porque você tem preços, né, em patamares, em magnitudes diferentes. Isso aqui pode te dar, pode incorrer em erros de interpretação. O mais correto é a gente normalizar essa informação para que todos os papéis comecem do mesmo lugar. Isso sim é correto, né? Senão a gente está comparando ali maçãs com laranjas, não faz muito sentido. Na normalização, que é um processo que a gente faz muito no mercado financeiro, eu colocaria esses papéis começando do mesmo ponto. Então, todos eles começariam do 0, por exemplo, do 1, e a gente mediria o retorno acumulado. Enfim, aqui o meu propósito é mais mostrar esse conceito de bibliotecas para vocês e a importância disso. Então, a gente viu aqui, né, Pandas, algumas coisas que dá para fazer com a biblioteca Pandas usando os data frames, então método head, método tail, método plot, são métodos da Pandas. E a gente viu também como extrair dados de mercado financeiro usando a biblioteca iFinance, que a gente vai usar muito no nosso dia a dia. Afinal, o Yahoo Finance permite que a gente extraia dados de mercado financeiro gratuitamente. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Foi um breve apanhado de Python. Óbvio que eu não tenho a intenção aqui de ensinar toda a linguagem de Python, porque seria muita pretensão da minha parte
num tutorial pequeno, né, ensinar o mundo completo. A gente viu aqui que só a biblioteca Pandas, ela é um mundo completo, que precisa de atenção, precisa de dedicação. Mas eu quero trazer para vocês os principais comandos, as principais funcionalidades de Python que vão ser exploradas no nosso evento, no nosso case. E isso aqui vai trazer, né, eu acho que um arcabouço legal para vocês estarem preparados ao longo do nosso evento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Nosso evento começa em breve, então não esqueçam, estejam lá ao vivo com a gente. Beleza, pessoal? Grande abraço e até lá!